Compartilhando a tela. Certo. Bem, eu queria começar falando primeiro sobre a divisão da gramática. A gramática ela se divide em três. Aqui eu já coloquei duas. Que seria a fonética, que é onde a gente vê a versificação, seriam elementos mais materiais da linguagem. Então, como o som funciona, a sonoridade, tudo que a gente vê em versificação. Então, ficar dividindo a palavra em sílabas poéticas, ver onde rima, tudo isso parte da fonética. A gente tem a morfologia, que é uma parte mais abstrata da gramática, menos material. E dentro dela a gente tem as partes, que seriam os substantivos, adjetivo, pronome, artigo, particípio, enfim, todas as partes do discurso. E, por fim, nós teríamos a sintaxe, que é uma parte mais abstrata ainda, que trata, diferentemente da morfologia, porque a morfologia trata da palavra em si, que ela é por si mesma. A sintaxe, ela vai é, combinar as palavras, ela vai tratar da união das palavras. Como que uma palavra se relaciona com a outra palavra? Como que esse conjunto aqui de palavras se relaciona com aquele outro conjunto ali de palavras? E assim por diante. Então aqui eu coloquei termos que eu vou explicar brevemente o que é cada um deles, para depois fazer um exercício para ver na prática e tentar categorizar cada coisa que a gente vê depois nesse texto. Um texto mais difícil, justamente sintaticamente difícil, propositalmente, para a gente ver como funciona. Que inclusive esqueci de dois, mas daria para colocar mais embaixo até, que são as orações, tanto coordenativas quanto subordinadas. Esses aqui são os termos mais importantes que a gente tem. As orações, daí é entre as orações, coordenativas e subordinadas. Sujeito é quem está com o verbo. Quando a gente vê um verbo, a primeira pergunta que a gente faz é quem a gente fala o verbo. Então, por exemplo, volveram. Quem volveram? E com o verbo a gente tem informações desse sujeito já. Por exemplo, no caso que eu usei, volveram, a gente sabe o número. Então a gente vai ter que procurar o quê? O sujeito no plural. Hipótese alguma pode ser no singular. Digo hipótese alguma não. Eu fui um pouco exagerado. Às vezes pode, mas aí para uma figura de linguagem. Mas não vem aqui ao caso. Objeto direto seria aquele que sofre diretamente, para usar, para aproveitar do termo, diretamente. Então, é o que vem logo em seguida do verbo. Eu dou um presente. Um presente seria objeto direto. Mas eu dou um presente a alguém. Esse alguém seria objeto indireto. Então, é quem recebe. Quem recebe os efeitos, quem recebe algo, etc. É equivalente ao dativo, na maioria dos casos, do latim. Inclusive, posso colocar aqui, às vezes eu vou usar e eu vou me aproveitar da terminologia latina, justamente porque é o que eu estou mais habituado. Complemento adnominal não, complemento nominal. É um, é um conjunto, né,
é um termo que serve para complementar uma palavra. Então a gente tem a palavra responsável, mas a gente não diz apenas responsável. A gente diz responsável por alguma coisa. E esse por alguma coisa complementa o responsável. Aí o por, aí alguma coisa, seria o complemento nominal. Então ele completa o sentido de uma palavra. E ele, inclusive, é essencial, é o que a gente chama de essencial. Um termo essencial. A gente pode, inclusive, separar aqui estes quatro em termos essenciais. Eu já explico por quê. Porque estes daqui são termos acessórios. Peraí, não estou conseguindo. Termos acessórios. Aí entra o adjunto, adnominal, adjunto adverbial e o predicativo. Adjunto adnominal, ele se parece um pouco com o complemento nominal. Inclusive, é bem fácil de confundir no início. Mas adjunto adnominal, ele é acessório, então eu posso tirar. Como, por exemplo, eu falar que o copo é de ouro. Falar que ele é de ouro não importaria muito. É uma característica dele, simplesmente. Então, ele caracteriza casa da Maria como adjunto adnominal. Se eu for construir uma frase com a casa, não importa muito se ela é da Maria, se ela é do Pedro. Adjunto adverbial, mesma coisa. Só que ele caracteriza, dá para dizer que ele caracteriza uma ação. E predicativo. Predicativo seria um pouco mais complicado de definir, mas ela é aquela palavra que a gente vê sendo usada assim, ó. João estudou cansado. João é sempre cansado? Não, né? Não. Ele estudou cansado. Cansado aí depende do estudou, em alguma medida. Então, ele é cansado enquanto estudava. Então depende um pouco da ação. E isso é o que a gente chamaria de predicativo. Uma característica que depende da ação. A gente não vai prezar aqui por uma definição perfeita. E as orações coordenativas, então, com e, né? A gente usa e, a gente usa mas, a gente usa porém. Não lembro se tem mais alguma. Subordinativas aqui, subordinadas, aqui a gente vai ter várias. Quando, porque, mas, pois, Isso aí seria as conjunções? seriam as conjunções, é. Justamente, né? As, as orações estão intimamente ligadas com as conjunções. Tanto que, às vezes, quando a gente está explicando morfologia, a gente tem que ir para a sintaxe. Explicar uma coisinha de sintaxe.
para poder elucidar algo na morfologia. E às vezes o contrário. Para elucidar algo da sintaxe, a gente tem que olhar a morfologia. Então, as coisas estão bem entrelaçadas. A gente não consegue separar, na hora de ler tão bem. A gente tem que considerar tudo isso junto. E os termos mais, que eu julgo, pelo menos, mais importantes da sintaxe são esses. Eu não entro em predicado e outras coisas porque eu não sei se elas têm um papel fundamental na hora de entender, na hora de interpretar. Eu julgo que não. Alguma dúvida aqui? Pode dar um exemplo do adjunto adverbial? Em relação? Tipo, eu acho que eu entendi, só queria um exemplo para ver se eu realmente entendi. Ele fez a tarefa com pressa. Com pressa, eu posso descartar sem prejudicar o essencial da frase, que aí ele estudou. Tá. Agora, por exemplo, o livro está sobre a mesa. Se eu digo só o livro está, não faz sentido nenhum. É aí que entra um. Aí começa a entrar uns problemas da gramática em português. Porque a gramática em português ela abandonou praticamente todos os termos tradicionais da gramática antiga, né? Os casos. Nominativo, acusativo, dativo, enfim. E eles começaram, assim, a criar um termo para cada coisa, né? Um certo costume de querer colocar tudo, de querer separar tudo. Tudo, 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 tudo. Aí esse sobremesa, eu não sei bem como eles classificariam, mas eu gosto, aproveitando os termos que eu já vi, de chamar de complemento, mas não nominal. Complemento adverbial. Porque é um complemento, eu preciso disso, né? O sobre a mesa, eu preciso do sobre a mesa. Senão a frase não vai fazer sentido. Só que tá com a ação, tá com está. Então é adverbial, não é nominal. Eu gosto de chamar assim, eu não sei se eles chamam assim, pra ser sincero. Mas é como eu gosto de separar. Entendi. E quando que teve essa separação do... Quando que eles abandonaram os casos na gramática? Tu Eu tem sei, ideia? eu sei que foi uma decisão de querer deixar a língua lógica. Ali pro século XVII, talvez, XVIII. Eles, eles quiseram colocar a lógica, né, a matéria lógica, a disciplina lógica dentro da gramática. Então, todos os termos que a gente tem aqui, objeto indireto, é tudo da lógica. Eles transportaram da lógica para a gramática. Aí por isso também essa vontade deles de querer separar tudo em pequenas caixinhas. No latim, não. No latim a gente tem os casos, é tipo, é 6 casos, e aí a gente se vira com aquilo ali. Por isso que os casos eles são mais densos, né? Eles abarcam muito mais coisas. Eu gosto de ter uma abordagem assim com a gramática em português. Não querer ficar dividindo tudo. Na escola, eu particularmente não gostava daquela, daqueles termos enormes, né? Oração subordinada, nominal, restritivo. Tipo, é um nome assim de 5, 6 termos, né? Eu acho que não precisa para tanto. Basta o aluno entender o que que a frase quer dizer, como a preposição funciona, como a conjunção funciona, o que que ela quer dizer, que basta. É como funciona no latim, inclusive. Mais alguma dúvida? Não. Você vai se disponibilizar esse arquivo depois, né? Lá no grupo? Disponibilizo, disponibilizo. Beleza. Aqui eu tenho um trecho de Bocage,
de Ovídio, né, traduzido por Boccaccio, de um mito chamado Pirimitismo. Não sei se vocês conhecem, eu já até leram, mas dando um resumo breve desse mito. Primitismo, desde pequenos, desde crianças, eles eram apaixonados, né? Eles amavam-se. E os pais, desde pequeno, não permitiam que eles se unissem. E a casa deles era uma do lado da outra. Então era contígua. Até no começo do poema diz que as casas são contíguas, né? São lado a lado. E, por incrível que pareça, havia uma fenda na parede que dividia as duas casas. Então eles conseguiam conversar por ali, né? Eles acabaram descobrindo essa fenda. Conversavam por ali. E eles bolam um plano. Aqui eu já estou contando, inclusive, uma parte do que está aqui. Eles bolam um plano de fugir juntos, já em maioridade, né? Já adultos. Eles planejam fugir na calada da noite, para enfim se unirem, porque os pais não permitiam. A gente vai ler justamente esse trecho, quando eles combinam, não que combinam, não, a gente não vai ver a fala, mas a gente vai chegar nesse momento que eles combinam. Aí eu peguei esse trecho justamente porque ele é difícil sintaticamente, pelo menos para alguém que vai ver a primeira vez ou que está no começo, é bem complicado. Eu não sei se vai dar tempo de ver tudo, eu espero que sim, porque a gente vai querer definir cada coisa, né? Tentar encaixar naquelas categorias que a gente viu. Mas caso não dê tempo, ou eu mando o restante lá no grupo, ou falo, né? Que cada coisa é. Enfim, ou a gente estende um pouquinho também a aula, sem problema. Então eu vou recitar tudo esse certo e depois a gente vai tentando entender. Um dia, quando Rotovel noturno tinha ante os lumes da serena aurora, desmaiado nos céus à luz dos astros, Febo com seu raio ia secando sobre as ervas sutis do frio orvalho, sobre as ervas sutis do frio orvalho, ao lugar do costume os dois volveram. Depois de mutuamente se queixarem da pesada opressão que os constrangia, com mais cautela ainda em tom mais baixo, concertam entre si que, em vinda a noite, haviam de iludir os pais e os servos, de seus lares fugindo e da cidade, que, por não se perderem vagueando, pelo campo espaçoso ao pé da antiga, sepultura de Nino ambos parassem, postos à sombra de árvore frondosa. É, se for parar para ver, tem versões que a gente não que a gente não está habituado no português cotidiano. E por isso, eu gosto de fazer um exercício, que é a tal da reordenação. É pegar o que a gente tem em verso e colocar em prosa, na ordem com que a gente está habituado. Se eu fosse reordenar isso aqui, fosse colocar numa ordem mais natural, fosse colocar em prosa, de onde eu teria que começar? Primeiro a gente faz isso, né? Depois a gente coloca tudo em prosa, aí depois a gente começa a separar naquelas categorias que a gente viu. Tá, seria para dizer onde é que ia começar, né? Isso, exatamente. Por onde a gente começa? Qual que é o Um começo disso aqui? dia? Um dia? Um dia? Pode ser um dia. Um dia. E que é roto. Roto é.
Participe de rompido. Participe de romper, perdão. É um participe Nossa diferente. Senhora. Eu acho que é um segundo participe, algo assim. Igual partido. Isso. A gente tem aqui um quando. Quando é uma conjunção. E quando inicia, né? Prestando atenção nesse inicia, uma nova oração. Pode colocar, inclusive, parênteses. Onde que essa oração termina? Que aí que tá? É uma oração, mas é uma oração subordinada, então vai estar um nível abaixo. Então, a gente tem uma oração principal, que vem antes, em questão de sentido, importância, e depois vai entrar esse quando. Porém, aqui o poeta inverteu, tá? O quando primeiro, e depois vai aparecer essa principal. Tá, daria para fechar o parênteses em orvalho. Em Orvalho, é isso mesmo. Essa aqui é a nossa oração principal, tá? E aqui nosso verbo. Então, a gente coloca, um dia volveram, volveram. Volveram aqui é piramitismo. Volveram, eu sempre volto, eu sempre volto a algum lugar. Que lugar é esse? Sobre as ervas sutis. Não. Uhum. Seria tipo um lugar fora de casa, Aí que tá. de Você noite. falou as ervas sutis, né? Mas as ervas sutis Aham, tá dentro disso aqui, ó. A gente já fechou isso aqui. sim. Ah. É, eles volveram ao lugar de costume, que eu não sei qual é, nesse Volveram ao caso. lugar do costume. É, o lugar do costume era ali perto daquela rachadura que tinha na parede, onde eles conversavam. Ah, sim. Aí tem o quando, porque a gente tem o Foi primeiro de nível, noite. né? Que a gente tem o segundo. Aí quando, etc. Quando ficou de manhã, né? Tipo, quando amanheceu. É, a princípio é isso, né? Resumindo. Mas como é que tá no texto? Quando o quê? O véu noturno? Hum, É roto o véu noturno, né? Seria como dizer partido o véu noturno, mas partido o véu noturno é uma outra oração ainda. É o que a gente chama de oração reduzida. É uma oração dentro do quando. Um nível, dois níveis, três níveis. O começo dessa descrição seria Febo com seu raio ia secando, não? É difícil organizar. É complicado, né? Mas esse tinha ante os lumes.
Seria quando é, a luz dos astros A luz dos astros. A luz, tinha desmaiado nos céus. o que mais? Os lumes da serena aurora? Mas é simplesmente os lumes da Serena Aurora? A gente Não, tem antes dos lumes, né? antes, antes lumes, isso aí. Só um instante. E depois entra o Febo. Isso acontece simultaneamente a isso, né? Porque a Aurora era quem anunciava amanhã, né? Era a deusa que anunciava amanhã. E Febo, ele, ele é simbolizado pelo Sol, né? Então eles entendiam que o Sol era Febo com sua carroça, com seus cavalos, subindo. Tanto é que Febo ele tem essa associação com o Sol, né? Como se o Sol fosse Febo. A aurora surgisse, anunciasse e Febo entrasse. Então isso acontece simultaneamente a isso. Esperei uma coisa. Aí. Febo. Febo o quê? Seca o orvalho das ervas? É assim que está escrito? A gente tem que manter a Rebuscando, né? Ia secando ia secando. Secando Ia secando o as quê? ervas. Aliás, ia secando o frio orvalho, né? o E orvalho o orvalho sobre as ervas. sobre Sobre a... as ervas Ele ia secando como? Olha a pergunta. Com com seu seu raio. Com o seu raio. Isso aí. Então aqui, ó, tá resolvido. E agora a gente pode, enfim, classificar cada coisa dessa aí. Então, deixa eu pegar, não copiar isso daqui, e eu colo para a gente poder consultar. Tá. O verbo que é volveram. Se eu pergunto quem volveram, eu estou atrás do sujeito. Quem que é o sujeito aí? os dois. Os dois, né? A gente pode ir colocando umas cores, não são as cores que eu uso normalmente. Eu nem uso cores quando eu uso, não fala de sintaxe, mas eu vou colocar para facilitar. Volveram ao lugar. Esse ao lugar aí entraria naquilo que eu comentei, que seria um complemento adverbial, aproveitar um pouco da terminologia. Seria um complemento adverbial. Por quê? Porque ao lugar é o destino. Aí que tá. Complemento adverbial é tudo isso. Ao lugar do costume, né? Não é simplesmente ao lugar. É ao lugar do costume. Só que o do costume por si só, ele também tem uma. Ele também pode ser encaixado numa dessas categorias aqui. Que seria qual? Complemento nominal?
Complemento nominal? Acho que é adjunta de nominal, né? Não? Adjunta de nominal. Eu vou mais pro lado de adjunta de nominal. Adjunta de nominal, aí vai entrar uma daquelas divisões, né? Seria um adjunto de nominal restritivo, porque ele está restringindo esse lugar. Então ele indica, aqui no caso, seria, não seria a posse, né? De forma alguma, mas o que diz respeito a esse lugar, né? O que nos interessa desse lugar. Então, adjunta de nominal. Porque se eu falo Pro- lugar, eu não falo lugar de alguma coisa, né? Não É, parece necessário. professor, Oi. qual é a diferença de complemento adverbial e adjunto adverbial? Complemento adverbial é essencial. Adjunto adverbial não. Então, por exemplo, ali no Febo ia secando com o seu raio. Com o seu raio eu posso tirar. Febo ia secando. Não parece vir a perguntar, mas como? Eu posso descartar. Agora, complemento adverbial, eu preciso. Então, por exemplo, vou. Vou para onde? É a primeira pergunta que vem. O verbo exige. Tudo que tem complemento, tanto é que a gente pode chamar o objeto direto de complemento direto e o objeto indireto de complemento indireto. A gramática às vezes nem distingue. Às vezes usa complemento direto, às vezes usa objeto direto. Tudo que é complemento é essencial. Eu não conhecia esse tipo de complemento, assim, nunca tinha. Eu vi isso uma vez no, no Bechara, porque eu vou categorizar um vou para a escola, o para a escola como objeto indireto, simplesmente porque tem preposição, entende? Uhum, Fica faz estranho, sentido. não fica? Então eu uso, como eu estava falando com elas antes, eu pego uns poucos termos da gramática que eu julgo importantes, eu julgo úteis, e eu tento usá-los de uma forma um pouco mais livre, tentando fazer o que faziam com a gramática no latim. A gramática no latim eu tenho 6 casos, e eu me viro com esses 6 casos. Eu não tento dividir tudo em pequenas categorias. E se for necessário, pego, tento criar outra usando duas, né? Eu não crio uma nova. Eu tenho essa abordagem. E se um dia aqui, que tipo de informação que ele nos dá? Ele dá uma informação de tempo, né, para essa oração. Seria Seria adjunto adverbial de tempo? uma adjunta de verdade, então, sim. Até que posso tirar, né? Os dois eu ver no lugar do costume. Não ter um acessório. Bem, como eu já disse, né? Eu não falo de predicado, e eu não vou nessas, eu não vou atrás de núcleo, nem nada do tipo. Eu não julgo tão importantes assim. Aqui começa outra oração, iniciado pelo quando, e o quando é uma conjunção subordinativa, então tudo que vier iniciado pelo quando vai estar abaixo dessa daqui, né? Então isso aqui tudo seria uma oração subordinada.
Quando, quando o quê? Quando tinha desmaiado. Tinha desmaiado é nosso verbo. Quem tinha desmaiado? Tô atrás do sujeito. Que é Alô? a luz dos astros, né? Mas aí que Eu tá. falei, o microfone estava desligado. A luz dos astros é todo sujeito, não é? Mas os do astros, por si só, também tem uma categoria para ele. Seria qual? Adjunta de normal? Adjunto de não. Sim. Vocês veem, né? Quando a gente foi reordenar, a gente foi atrás do sujeito, a gente foi atrás do que complementava isso daqui. A gente foi atrás aqui também de onde eles envolveram. Aqui no Febo, a gente foi atrás do objeto, que era o free overvalue, mas sem saber esses termos. Então, vocês já estavam resolvendo sintaticamente, sem usar propriamente os termos da sintaxe. É o que eu gosto de fazer. Eu sempre faço o aluno ver como funciona na prática e depois eu entro com a nomenclatura, com a terminologia. Nos céus, que tipo de informação é essa? Mais ou menos que nem um dia, só que de local, não de tempo. Isso. É uma adjunta adverbial. Ante os lumes da serena aurora. A gente vai marcar tudo isso aqui, mas depois a gente vê cada parte. Ante os lumes da serena aurora. Que tipo de informação é essa? Complemento nominal? Complemento? Complemento adverbial? Complemento adverbial? Eu sempre tenho que desmaiar ante alguma coisa? Não, né? Eu simplesmente desmaio. Então, então adjunta adverbial? É Eu acho adjunto que é uma adverbial. adjunta adverbial. É adjunto adverbial. Mas aí a gente tem o da serena aurora. Se da serena aurora Adjunta de nominal. é De adjunto lu. nominal, né? Uns Febo ia secando com serrar, e nosso verbo aqui, embora esteja composto por dois, né? É um só. Febo é nosso sujeito. Com o seu raio, que tipo de informação é essa? É um modo, né? Como ele vai secando. Adjunto adverbial de modo? Adjunto adverbial. O frio orvalho seria o quê? Adjunto adnominal? É adjunto, será? É o complemento verbal, né? Do ia secando. É um objeto direto. É objeto direto. Isso aí. A gente normalmente, acho que aqui não faria tanta diferença, mas a gente normalmente coloca logo em seguida do verbo, né? Poderia colocar aqui, talvez. Foi secando o frio orvalho com o seu raio sobre as ervas sutis. Acho que não faria tanta diferença. Tá, vinho. Sobre as ervas sutis.
É o verdinho? Parece, né? Esse frio orvalho estava onde, né? Estava sobre as ervas sutis. O que que é o essencial aí? É Fêbia secando o frio orvalho, simplesmente. Se a gente fosse se deter ainda mais, né? A gente poderia, inclusive, olhar isso aqui como exemplo. O frio orvalho. A gente veria que o O e o orvalho estão dependendo de frio. E frio seria o que chamam de núcleo, né? Porque é a palavra mais importante. Aí eles, por si só, seriam adjunta de nominais. Mas eu acho que é muita classificação. Acho que não é importante. Roto véu noturno. Roto é um particípio. Isso aqui eu particularmente eu não sei como que eu classificaria. Porque isso é uma oração completa já por si só, né? A gente poderia dizer, inclusive, talvez daria para classificar esse véu noturno, sim. Que seria equivalente a dizer tendo rompido o véu noturno. No caso aqui, o véu noturno é sujeito de tendo rompido, né? Ele se rompeu. Talvez sujeito. Aqui está desenvolvida. Coloquei um verbo, tudo. Aqui eu só estou usando o particípio. Aí o noturno seria adjunta de nominal? Seria uma adjunta de nominal do próprio véu, né? Mas isso. É. Tá. Agora, desse trecho aqui. Inclusive, uma pergunta. Já foge um pouco do nosso objetivo aqui. Por que ele colocou nessa ordem no poema? Por que que vem o quando antes? Por que que vem essa oração subordinada antes e depois a principal? Nada. Tem algo a ver com caso? Tipo, se tivesse caso. Não, 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 não. Já tô fugindo um pouco da sintaxe aqui. Eu estou analisando algo que está um pouco mais abstrato, digamos, do que a própria sintaxe. E a sintaxe a gente já resolveu aqui, ó. A gente colocou tudo na ordem, bonitinho e tal. A gente está olhando agora a ordem do próprio autor. Qual que é a diferença de eu colocar nessa ordem, colocar nessa daqui, ó? Vamos fingir que um dia não existe. Ao lugar de costume, os dois volveram, quando, tal. E, assim, a impressão que dá é que ele quis mostrar uma cena, né? O que estava acontecendo, dar destaque para esse momento, enfim, para Causa, depois falar o que aconteceu.
Causa um certo suspense também, né? Dá uma impressão de distância, né? Também, também. A gente tá um pouco distante e depois a gente vê o que de fato aconteceu. Imagina tá assistindo um filme, né? Aí as primeiras cenas já é dentro de uma casa, e tudo, é uma coisa meio de repente. Agora, se o filme começa assim, distante, mostrando como tá o cenário em volta, cria talvez uma certa expectativa do que vai acontecer. Parece também, como posso dizer, se adequar bem, né? Mostrar todo esse ambiente, assim, nos preparar para aquilo. Porque vocês não leram o que tem bem antes, né? Mas eles conversaram simplesmente. Tá? Teve um diálogo entre os dois. E daí imagina, né? Logo em seguida, ao lugar do costume, os dois ouviram. Estavam conversando agora há pouco e do nada eles voltam pro lugar, como assim? Isso aí. E agora desse trecho. Esse trecho é um pouco mais fácil. Vamos fazer até cidade. Bem, para fazer a ordenação, eu tenho que olhar primeiro o verbo principal. Qual que seria o verbo principal aqui? Fugindo? Hum, Seria o concerto? Seria o É, eu pensei nisso. exatamente. Para o verbo ele ser principal, ou melhor, para o verbo ter uma importância sintática maior, né? Aí, aí, aí o que eu tô querendo dizer é ele ser o centro de uma oração, né? Ele precisa estar conjugado, que não é o caso do fugindo, por exemplo. Fugindo ele não está conjugado. Eu não consigo saber quantas pessoas fugiram, quantas pessoas estão fugindo. Precisa ter um tempo, né? É o natural de um verbo conjugado, enfim. Então eu conserto. Quem consertam? Tô atrás do quê quando eu faço essa pergunta? Do jeito? Sujeito, né? Quem que é? Não tá explícito aqui, né? Mas a gente já viu. Piramitismo. Não, mas seria os dois, né? Sim. É. Piramitismo e consertam. Como é que eu continuo? Concertam entre si que em vindo à noite, concertam que haviam de iludir os pais e os servos. O que mais? Esse em vindo à noite. Você gostaria de colocar ele aqui? Ou outra posição? Eu tinha colocado, né? Parece que você tirou. Poderia ficar concertam entre si que haviam de iludir os pais e os servos em vindo à noite, não sei, ou colocar antes mesmo, em vindo à noite, haviam de iludir os pais e os servos, fugindo de seus lares.
Mas só fugindo de seus lares? E da cidade, né? E da cidade, é. Fugindo de seus lares e da cidade. Mas tem um porém aí. Onde que essa oração aqui começa e onde que ela... Ah, termina, ela termina aqui, né? Dá pra dizer que ela termina aqui. Mas onde é que ela começa? Com mais cautela ainda, em tom mais baixo. Exatamente. Aqui a gente vai ter também mais níveis. Um instante. A gente vai ter que encaixar esse com mais cautela ainda, em tom mais baixo. A gente pode colocar no início, né, para manter um pouco a ordem. Senão vai ficar muito confuso aqui no meio. Opa, com mais cautela ainda. E quem é que tá nesse segundo nível aí? Seria as primeiras duas frases daí? Mas ela por si só tem uma ordem, né? É, Qual que é? Depois de... depois de mutuamente se queixarem da pesada opressão que os constrangia. Já tá meio que ordenado ali, né? É, ou a gente poderia falar depois de se queixarem mutuamente. Não sei se faz muita diferença. E agora a gente vai classificar cada parte. Com mais cautela ainda. Com mais cautela, né? O que é o com mais cautela? Que tipo de informação é? Como? Seria adjunto adverbial de como eles conversam? Isso. Ou Deixa eu pegar isso aqui. Seria uma adjunta adverbial. Com mais cautela. Ainda. O que é o ainda? O ainda por si só é uma coisa. ele também não é um adjunto adverbial? Bem, em tom mais baixo. Outra adjunta adverbial. Conserto, enfim, nosso verbo. Primitismo sendo sujeitos. Entre si. Aliás, consertam aí. Qual que é o sentido dessa palavra? Combinam? Combinam. Isso. Consertar tem a ideia de colocar as coisas todas em ordem. A gente tem consertar, né, de arrumar, mas a gente tem consertar com C, a gente tem concerto, inclusive, né? As coisas são todas alinhadas, né? Um concerto, por exemplo, de música, todos os instrumentos
eles estão seguindo uma razão, eles estão em harmonia, né? Então, eles seguem uma razão. Consertar é isso, colocar as coisas num certo esquema, organizar as coisas e combinar. Enfim. Entre si, que é o entre si. Que tipo de informação é essa? Entre os dois, Sim. só os dois conversaram, no caso. Uhum. Mas nas categorias, que termo é esse? Hum, Parece essencial ou parece acessório? Parece essencial porque na frase original, no caso, não tem piramitismo ali, né? Certo, isso. Os dois consertam, os dois consertam, consertam entre si. Olha, você colocou uma dúvida. Eu não saberia dizer se é complemento mesmo ou se é adjunto. Se é acessório ou se é essencial. Eu acho que se tirar, não, Se tirar, parece não, não, influenciar. não teria tanto problema se tirasse. Tipo, Permitido. sabendo o contexto do texto, né? Consertam que. Bem, vamos colocar como adjunto. Esse que aqui, o que ele está fazendo? Nas classes gramaticais, o que que ele é? Será um pronome? Tudo bem, Esther? Boa noite. Parece que ele tá abrindo uma explicação. Abrindo uma explicação. Foi pelo caminho. Pode desenvolver? Pode desenvolver isso que você disse? Tipo, iniciando uma explicação, sabe? Como assim uma explicação? Ah, como é que eu vou explicar isso? Hum. Hum, o justificando Ele abre uma explicação, tá? Ele abre uma explicação, mas uma explicação do quê? do que eles conversaram, nesse caso, né? Eu acho que você entendeu o que é de fato. Só não foi muito precisa. Esse que aqui, ele é uma conjunção, e ele é uma conjunção que abre justamente o conteúdo do verbo que veio antes. Então, consertam. Eles consertam o quê? Tudo isso daqui, né? Tudo isso aqui foram o que eles consertaram. A gente chama de conjunção integrante. Ela acrescenta isso daqui, né? Ela inicia isso daqui. Então, isso aqui seria uma oração, né? Depende do concerto. Em vindo à noite.
Que tipo de informação é essa? Adjunto adverbial. Parece um adjunto adverbial. Haviam é nosso verbo. Quem haviam, piramitismo. Haviam de iludir. De iludir. Será que tem como encaixar em alguma coisa aí? Haver de. Não é complemento, né? Porque se tirar a informação de iludir, não faz muito sentido. Isso. É, a gente fala haver de alguma coisa, tem uma ideia de obrigação, de. Não fatalidade, mas que vai acontecer. Assim. Hás de prosperar. A pessoa vai prosperar. Isso vai acontecer. Eu não sei se eles encaixam isso daqui numa categoria, mas vamos considerar como uma coisa só. Haver de iludir. Eles iriam iludir. Daria para dizer assim. Iludir quem? Os pais dos servos. Os pais e os servos são o quê? Do jeito? Eles que iludiriam? Não, é Eles seriam verdade. iludidos. Objeto indireto? Indireto? Ah, é direto. Indireto, né? Eles não estão Uhum. dizendo nada aí. Fugindo de seus lares e da cidade. Fugir de seus lares. Fugindo da cidade. Como é que a gente classifica isso daqui? Adjunto adverbial? Mas eu simplesmente digo fugir. Não parece vir sempre aquela pergunta? De onde? Não parece vir? Não parece que pede? Hum. Se eu digo fulano fugiu. Ah, mas de onde? Se tem essa necessidade, o que que é? Complemento nominal? Não, né? Porque nominal tem a ver com nome. Ah, É complemento. Mas é complemento adverbial. Complemento de fugindo. Fugindo é um verbo. Depois de mutuamente se queixarem, aqui também é uma oração chamada reduzida. Tá? Aqui o verbo ele não está conjugado. Ele está no infinitivo, mas é o infinitivo flexionado em número. A gente poderia colocar isso aqui assim, ó. Depois que se queixaram, depois que se queixaram da pesada pressão. E aqui usando aquele que, ó, que a gente viu aqui em cima. Mas aqui, como não tem, a gente deixa o verbo no infinitivo. Tá. Depois de mutuamente, mutuamente.
Tá falando dos dois, né? Isso. Então seria o sujeito? Mutuamente? Mutuamente faz algo? Hum. Tá falando dos dois, digo, em- que mostra uma reciprocidade, né? Mas não que mutuamente faça algo. Difícil. Mutuamente parece dizer respeito do quê? Quando a gente usa esse mente, alguma coisa mente, parece dizer respeito do quê? Tu falou isso na última aula, né? Eu esqueci o que era. O É alguma mutuamente, coisa que sempre terminava com mente, era alguma coisa específica, eu não lembro o que que era. com mente, né? Se a gente for na etimologia latina, esse mente aqui vem de Uhum. mens mentes, mentes. Significa mente, propriamente. Porém, tem o sentido também de modo, modo, jeito. E é o que passa aí. E a ideia que passa aí. É um modo. Se é um modo como se faz algo, qual categoria que é? Adjunto adverbial? Isso. Muito adjunto, né? Opa. Esse C aqui. Eu não sei se daria para colocar numa. Eu não sei se eles normalmente colocam. Devem colocar. Devem colocar numa categoria, assim. Mas, você consegue me explicar esse C? Hum, pensando. É algo que eles, indicando que eles fizeram? Não sei. Continua. Aparece ali no exemplo das subordinadas, né? Mas acho que não é a mesma coisa. O que você disse? Não, o Não. C que tem ali no exemplo da oração Não, subordinada não é o mesmo C que tem ali. porque o C ali, ele inicia uma condição. É tipo caso, né? Caso Né? fosse, Se se fizer essa fosse. coisa, você ganha um doce É. depois. E esse C é diferente. Esse C seria um pronome reflexivo ou não? Isso é um pronome reflexivo. Queixarem-se, ou seja, um queixo com o outro. Uma ação recíproca. Eu não sei se eles colocam como objeto direto. Acho que eles nem colocam, eles nem classificam como objeto direto. Mas no latim, isso aí estaria no acusativo. Diga, Marília. Não, é.
Eu também não sei se eles classificam como objeto direto, não. É, realmente eu não sei. Eles É geralmente como colocam se como esse verbo verbo, final, né? é como se esse verbo precisasse Uhum, desse ser, né? Ele não existe sem o ser, no exatamente. sentido dessa frase. Isso mesmo. Eu não sei se é a maneira mais correta de abordar a coisa. Eu sei que no latim, num caso desse aí, o se seria estaria no acusativo, que é o equivalente, ou quase equivalente, ao nosso objeto direto. Bem, queixarem é nosso verbo, e ele está pelo menos flexionado em número. Dá pesado ou pressão? Adjunto adverbial? Eu me queixo simplesmente me queixo. Hum, Ele complementa o verbo, né? É um objeto indireto, certo? Objeto indireto? Eu imagino que normalmente classificariam como objeto indireto. Mas eu gosto do objeto indireto mais como aquele que recebe alguma coisa. Como no caso do verbo dar, eu dou alguma coisa para alguém. Tanto é que eu coloquei aqui como dativo. Sim. Eu não sei se faz diferença. Pelo menos se eles usam o objeto indireto nesse caso aí e entendem, né, que é uma coisa necessária e tudo, eu não vejo motivo para não classificar assim. Mas é que eu não entendo objeto indireto assim. Eu não abordo assim. Eu vou tá, mais ele tá tipo pela. como se fosse descer os lares ali, né? Porque Isso, exatamente. tá explicando o verbo, meio que. Eu fujo de onde? Dos lares. Eu me queixo do quê? Da pesada opressão. Eu gosto de classificar como um complemento adverbial, não como um objeto indireto. Esse que ele faz? Ele retoma a pesada opressão. Isso. Ele inicia uma nova oração. Então aqui a gente tem outra, uma de terceiro nível. Uma oração subordinada. Os constrangia. Constrangia é nosso verbo. Quem constrangia? Aliás, constranger, né? Constranger tem um sentido hoje em dia de causar vergonha, né? Em alguém. É, um caso de escola, né? Normalmente, quando é criança, né? A mãe leva o filho na escola, tudo. Aí abraça ali antes, né? Tudo normal. Aí chega ali na adolescência, aí a criança já não, o adolescente ele já não quer, né? Porque na frente dos amigos, né? Ele fica constrangido. Então aquela ação ali o constrange, gera vergonha nele de alguma medida. Mas constranger a princípio não tem sentido de causar vergonha, mas de apertar, de pressionar de todos os lados. Então, cingir, né? Você cinge a coisa, você rodeia a coisa e aperta por todos os lados. Tem esse sentido. E o que constrangia? Apesar da pressão. E ela constrangia quem? Os dois. Os dois, né? Que é retomado por esse os aqui, ó, Os. que é nosso objeto direto.
aquele que sofre diretamente. E acabamos. A gente acabou passando uns 20 minutinhos. A gente conseguiu ver uma boa quantidade. A gente, infelizmente, não conseguiu ver tudo. Faltaram esses 4 versos aqui. A gente viu uma boa quantidade de versos e a gente conseguiu analisar bem. Alguma dúvida final? Não, obrigada, professor. Não acho por nada. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, já ficando por aqui. Obrigado pela presença de vocês e uma boa noite. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite.